Graças a Deus, meus irmãos, aqui mais uma vez para continuar com o tema, com o livro do saudoso Kenneth Hagin. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9, que fala sobre uma porção de lã. Amém? Então, lá em Juízes, capítulo 6, versículo 36 ao 40, vai falar assim: Então o Gideão se dirigiu a Deus dizendo: Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Amém, amados? Então, esse capítulo 9, Kenneth Hagin, ele aborda, ele defende que o homem da nova aliança, ele não vive mais de acordo com a antiga aliança. Amém? Uma nova aliança já está dizendo, e a antiga aliança passou. Amém? E além do mais, ele fala que o homem da antiga aliança, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. O homem da antiga aliança, ele estava morto espiritualmente. Diferente do homem da nova aliança, que ele nasceu de novo e que o Espírito dele foi recriado e o Espírito de Deus veio habitar dentro dele. Então, um homem da nova aliança, ele não precisa mais fazer prova com Deus. Amém? Ele não precisa mais fazer o que Gideão fez. Gideão era um homem morto espiritualmente. Ele não tinha nascido de novo. E o homem da nova aliança, ele é um novo homem. E além do mais, o Espírito de Deus habita dentro dele, como a palavra de Deus afirma isso. O homem da nova aliança, ele não precisa mais fazer prova com Deus, fazer a prova da lã, deitar uma porção de lã. Amém? E o que é isso? Fazer uma porção de lã, fazer prova com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Se o Senhor deseja que eu faça isso, o Senhor deve fazer aquilo. É como se estivesse barganhando com Deus. É como se fosse uma troca. Você toma essa decisão, você vai por esse caminho se Deus fizer aquilo por você. Se Deus fizer aquilo, Ele está dizendo que você pode seguir em frente. Hoje não é mais assim. Amém? Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós somos guiados, amém, pelo testemunho interior, por causa desse Espírito de Deus que habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Então, para afirmar isso, eu tenho algumas referências aqui na Bíblia para mostrar a você que o homem na nova aliança, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Amém? Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, fala assim: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Aqui é a promessa para a nova aliança. Amém? Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. Amém? Até aqui tá bom. Então aqui está falando que Deus, ele vai tirar o coração de carne, colocar um coração novo. Amém? E que Ele vai colocar dentro de nós o Espírito dele. Isso já aconteceu, amém? A partir do novo nascimento, a partir de Atos 2, Pentecostes, isso já aconteceu, amém? Então aqui nós vemos algumas referências também a respeito do cumprimento. Lá em João capítulo 4, verso 23, fala assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará,
e viveremos para ele e faremos nele morada. Amém? Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Glória a Deus. Porque na antiga aliança a presença de Deus era em Jerusalém, no templo, no lugar santíssimo, chamado também este lugar de lugar santo dos santos. Agora, com a morte de Cristo, o véu que dividia esses compartimentos foi rasgado de alto a baixo. E Deus mudou de lugar, fazendo agora em nós a sua morada. Aleluia. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, aqui está falando que nós somos agora o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 também vai nos confirmar isso. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Então, amados, aqui estão algumas referências que nós podemos firmar essa doutrina, amém? Que nós somos morada de Deus, que o Espírito Santo de Deus está em nós. Além de termos o nosso espírito recriado, Deus ele veio morar dentro de nós. Então, por causa disso, Kenneth Hagin, ele defende que eu e você não precisamos mais fazer prova de Deus, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, amém? Nos guiando pelo testemunho interior, amém? Então, Kenneth Hagin, ele publicou esse livro em meados de 1970, amém? Aqui ele vai falar sobre uma experiência que ele teve a respeito da prova da lã. E Kenneth Hagin, ele foi um homem, ele nasceu de novo em 1933. Ele foi curado de uma deformação no coração e de uma doença incurável no sangue em 1934. E em 1937 ele foi batizado do Espírito Santo. Em 1939 ele assumiu uma pequena igreja. Em 1939 uma pequena igreja foi o seu primeiro pastoreio. E em 1941 ele recebeu um convite de outra igreja para ser testado como pastor. Ele vai lá nesse dia, num domingo, ele vai ministrar lá, ele vai pregar lá. E quando termina o culto, as pessoas, os membros da igreja perguntam se ele quer, se ele aceitaria ser votado como pastor. Ele disse, tudo bem, eu aceito. E na volta para casa ele pensa em fazer a prova da lã. Ele pensa em deitar uma porção de lã. E a porção de lã dele era o seguinte: se ele tiver 100% dos votos, ele seria o pastor daquela igreja. Ele disse que não quis, ele já tinha algum conhecimento, apesar de ele estar com a mente muito cauterizada em ensinos, em doutrinas erradas, na igreja onde ele tinha passado esse tempo, que lá ensinavam a respeito da prova de lã. Muitas pessoas, muitos membros nessa congregação faziam a prova de lã. Ele achava que era correto. E ele já tinha algum conhecimento, que ele era muito estudioso. Ele disse que não quis orar, não quis jejuar, não quis perguntar a Deus a respeito, porque para ele ia perder tempo e fazendo a prova da lã era mais rápido. E aconteceu que ele foi, ele teve 100% dos votos. Ele teve 100% dos votos e ele assumiu aquela igreja. Ele assumiu aquela igreja, foi ser pastor daquela igreja, mas ele fala também que o diabo, amém, pode agir no sentimento do homem. O diabo, ele pode abrir porta, pode fechar porta, pode fechar porta e pode abrir porta. Certo? Então, ele disse que ele assumiu aquela igreja, amém, porque teve 100% dos votos, e foram 14 meses nessa igreja. Ele disse que não teve um só dia de culto que ele fluísse, que ele pregasse.
Ele até, na hora do estudo para a ministração, ele sentia, né, o fluir do Espírito, amém? Mas ele fala que quando chegar na porta da igreja, quando entrava na igreja, como se um balde de água fria tivesse caía sobre ele. E ele não pregava, não fluía na ministração, até chegar a um ponto da própria esposa dizer a ele que ele até que quase que fazia uma boa palestra, quase que fazia um bom discurso, mas pregar ele nunca pregou. E quando chegou o tempo determinado, 14 meses, ele disse que o tempo combinado, né, com aquela igreja, ele fala que foi embora sem esperar sinal algum, saiu da igreja. E ele fala que enquanto ele estava fora dessa igreja, onde ele tinha sido eleito como pastor, ele voltou a pregar como ele sempre pregou, amém? Fluindo no Espírito, ensinando, e deu aquela vontade dele voltar àquela igreja para pregar, como se fosse para mostrar aquele povo, amém? Aquelas pessoas que ele sabia pregar, que ele podia pregar. E ele esperou um convite de um evento que foi ter naquela igreja. Ele voltou para lá, pregou, fluiu no Espírito, foi uma bênção, e as pessoas chegaram até ele, as pessoas, os membros da igreja, a qual ele tinha sido eleito como pastor, e disse: Reagan, nós nunca vimos você pregando assim, você sabe pregar, você pode pregar, nós não, nesse tempo que você passou na igreja, você nunca pregou desse jeito. Ele disse: eu sempre preguei assim, antes de chegar aqui e depois que saí daqui, só não preguei assim enquanto estava aqui, porque ele fala, porque tanto vocês estavam fora da vontade do Senhor e eu também estava fora da vontade do Senhor. Amém? Então ele fala que eles não foram pedir orientação de Deus, amém? E nem o próprio Reagan também foi pedir orientação de Deus. Ele escolheu fazer prova com Deus. Amém, amados? Então, essa foi uma experiência que ele teve, Kenneth Reagan. Ele disse que depois desse dia, nunca mais ele fez a prova da lã. Amém? Ele disse que foi bastante ele fazer só uma vez a prova da lã. Ele nunca tinha feito. Ele disse que foi bastante, ele foi preciso ele fazer só uma vez. Ele não precisou fazer 2, 3 provas de lã para outras orientações que ele queria, outras decisões que ele queria. Ele não precisou. Ele disse que só com uma vez ele soube que estava agindo errado, porque aquele não era o modo certo dele ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra diz que todo aquele que a palavra não diz, ele aborda isso, todo aquele que é guiado pela prova da lã é filho de Deus. A palavra não diz assim. A palavra diz que todo aquele que é guiado pelo testemunho interior é filho de Deus. Todo filho de Deus é guiado pelo testemunho interior. Não fala que todo filho de Deus é guiado pela prova da lã. Não fala assim. Amém? Então é pelo testemunho interior que nós hoje somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então hoje, se você tem necessidade de alguma resposta de Deus, amém? Que caminho seguir, amém? Que decisão tomar, amém? Você não é mais uma pessoa morta espiritualmente, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você, não há necessidade alguma de você estar fazendo prova mais com Deus, amém? Como acontecia na antiga aliança, aquelas pessoas elas não eram nascidas de novo, elas não tinham o Espírito Santo dentro delas, amém? O Espírito Santo só vinha sobre 3 classes de pessoas, que eram os profetas, os reis e os sacerdotes. Amém? Para uma causa específica. Mas hoje, qualquer um de nós, amém, temos que nascemos de novo, que fazemos parte do corpo de Cristo, temos o Espírito Santo, tanto dentro de nós como sobre nós. E Deus, Ele quer nos guiar, Deus, Ele quer nos orientar, não fazendo mais prova da lã, amém? E nem buscando mais a informação, a ajuda de profetas, não. Eu e você podemos ser guiados pelo testemunho interior, amém, amados? Então, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse é o livro de Kenneth Reagan,
amém? Que nós estamos estudando, e no próximo vídeo nós vamos para o capítulo 10, amém? Que fala sobre a continuação, né, do testemunho interior. No capítulo 10, a semana que vem, nós estaremos fazendo mais um estudo no nome de Jesus, amém? Então, fica com Deus e até a próxima.